Obrigada, gente. Bom dia. Agradeço, na pessoa da professora Cristiana, mais uma vez esse convite para estar aqui conversando com vocês. É um grande privilégio poder encontrar ou reencontrar vários de vocês, mais uma vez na companhia maravilhosa de Cristiano e também de Rafael. E eu fico muito feliz também de poder falar por último, porque vou poder pular algumas das telas que eu coloquei na minha apresentação, porque eu considero que já é assunto dado. Isso vai facilitar um pouco minha vida e reservar um pouquinho mais de tempo para a nossa crítica no final. Então, gente, indo direto ao ponto, eu fiquei encarregado da tarefa de pensar com vocês alguns cenários de futuro sobre a participação digital no Brasil, depois dos grandes terremotos e maremotos que passaram no mundo político em 2016 no Brasil e no mundo. Então, e se isso não interessar a vocês, pelo menos vamos falar de comida aqui, porque já estamos perto da hora do almoço e é uma estratégia que eu uso para manter a atenção de vocês. Na próxima, por favor. Ah, desculpe. Opa. Então, dividindo em 3 partes, falar um pouquinho sobre a trajetória da participação digital no Brasil, antes, agora e além. Começando, obviamente, pela parte do antes. É preciso que a gente lembre que democracia é um termo altamente polissêmico, pode significar várias coisas, existem vários tipos, vários modelos, então é sempre bom a gente definir do que estamos falando, mas eu considero que o que o professor Cristiano e o que o professor Rafael falaram já deram mais ou menos uma linha de consenso sobre que aspecto a gente está analisando. Posso pular essa parte da modelagem. Aqui são alguns dados de índices internacionais sobre democracia, sobre transparência e sobre participação, aqui, no caso, participação orçamentária, que é meu objeto de interesse mais específico, mostrando como o Brasil está posicionado. Se vocês tiverem interesse, a gente volta nisso. Mas eu queria compartilhar com vocês alguns rabiscos. Então, como vocês podem ver, são vários e coloridos. A participação digital no Brasil, ela não começa agora, ela vem de uma longa trajetória, que eu tentei representar aqui, mostrando que, meados da década de 90, o Brasil já tinha uma inserção eletrônica do governo brasileiro, a ênfase aqui é no governo federal, mas isso ainda estava muito centrado na ideia de serviços públicos oferecidos por via eletrônica. Então, tínhamos a possibilidade de apresentar declaração de imposto de renda pela internet, obtenção de certificados eletrônicos ou peticionamento eletrônico, mas a partir de, em 95, a constituição do Comitê Gestor de Internet no Brasil, mas principalmente a partir de 2000, começa a haver um esforço de pensar uma estratégia e uma infraestrutura para a inserção eletrônica das práticas de governo. Isso toma forma por meio de um grupo de trabalho interministerial, criado por decreto em 2000, que gera algumas propostas de governo eletrônico e, em seguida, o desenvolvimento de um comitê gestor que vai colocar em prática essas propostas de inserção do Brasil na era digital. Algumas outras iniciativas que também merecem destaque. Em 2004, a plataforma de interoperabilidade do governo eletrônico, o próprio portal da transparência, que nasce também nesse período, a estratégia de acessibilidade, o protocolo de acessibilidade eletrônica brasileiro. E, ao longo dessa consolidação de uma política de governança eletrônica no Brasil, algumas ferramentas também vão chegando, algumas delas, melhor dizendo, muitas delas, chegando para ficar. Então, a gente pode ver nesse quadro de baixo que diversos órgãos do governo federal começam a adotar a prática de consultas públicas por via eletrônica. Desde a década de 90 até hoje e além, as agências reguladoras e institutos, quando eu falo de institutos, eu estou me referindo a Inmetro e outros assemelhados, são hoje talvez a grande referência de produção de consultas públicas pela via digital. A iniciativa, a página do governo eletrônico, desde 2004, também começa a hospedar ferramentas de consulta pública. A própria Casa Civil e a Secretaria de Assuntos Legislativos também promovem iniciativas de consulta pública na sua página eletrônica. E, mais recentemente, de 2014 para cá, a página da Presidência da República, o Participa BR, também hospeda esse tipo de consulta pública. Dando alguns saltos aqui na nossa linha do tempo, em 2008, mas
tomando forma mesmo em 2009 e concluindo em 2010, acontece no Ministério da Justiça a consulta pública para a elaboração do Marco Civil da Internet. Cristiano já mencionou, e eu vou tocar nesse assunto mais adiante. Outras iniciativas também que merecem destaque. Em 2009, na Conferência Nacional de Segurança Pública, uma das etapas da conferência é realizada por meio digital, é a chamada conferência virtual, que outros processos conferenciais replicam mais adiante. Adiantando um pouco mais, 2011, como o Rafael já colocou, foi um ano, uma safra bastante profícua, uma boa safra, em que tivemos Lei de Acesso à Informação, a iniciativa da parceria para o governo aberto, a infraestrutura nacional de dados abertos e, lógico, o E-Democracia, que surge também. Perdão, a culpa é do estagiário. Como o Cristiano estava dizendo, na verdade foi em 2009, mas 2011 continua sendo uma boa safra também. Uma nova versão em 2011, era isso que eu queria dizer. Em 2012, a Plataforma de Dados Abertos do Governo Federal, o E-Cidadania, que é o irmão gêmeo do E-Democracia, mas promovido pelo pessoal do Senado Federal. Em 2013, no governo federal, acontece o lançamento de várias plataformas sucessivas. Então, começando pelo participatório, ligado à Secretaria Nacional de Juventude, seguido pelo Participa-BR, ligado à Secretaria-Geral da Presidência, apesar do lançamento oficial ter sido em 2014. E, em 2013, também começa o processo anualmente repetido de consultas públicas para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vou falar também um pouquinho mais sobre isso. E as iniciativas continuam. Uso de aplicativos para conferências nacionais, os hackathons, que são desenvolvidos também por órgãos do governo federal. O mais antigo que eu consegui registro foi o do INEP, em 2013, que coincide também no mesmo ano, o E-Democracia realizando alguns, não me lembro de algum anterior. Mas, em 2016, também a Estratégia de Governança Digital, ou seja, um quadro institucional e normativo bastante amplo, bastante consolidado, e se a gente fosse esmiuçar cada um desses elementos, a gente ia ver que há uma construção no formato de acúmulo. Um abre espaço ou cria a infraestrutura necessária para que o outro se desenvolva. Aqui o exemplo da consulta pública sobre o Marco Civil da Internet, que depois gerou a lei que foi sancionada, mostrando que foi feito uso não apenas de ferramentas de interação, mas de criação, de colaboração, inclusive com espaços como o Fórum Internacional de Software Livre, o FISLI, em 2009, em que foi lançado o processo. Aqui a cara do processo de consulta pública do Marco Civil da Internet. Vocês podem ver que as pessoas não apenas apresentam suas contribuições, mas interagem, dialogam com as contribuições anteriores. Sobre o processo de consulta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo desenvolvida a partir de 2013, ela segue mais ou menos a linha também do Marco Civil, mas com uma inovação. Então, bebe da mesma fonte, mas apresenta algo a mais. Ela foi realizada de forma anual. Significa que todos os anos, de 2013 para cá, o governo federal realizou consultas públicas antes de enviar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o Congresso Nacional. E aqui um exemplo de como esses processos de cocriação, de colaboração, geram resultados. Aqui é o texto da LDO de 2015, no artigo 106 fala das agências de fomento, e no inciso 4º, quando define as prioridades de fomento, houve um acréscimo a partir desse ano, em favor das empresas que empreguem pessoas com deficiência em proporção superior à exigida por lei. Isso foi sugestão de um participante, baseado em uma resolução de Conferência Nacional, que foi acatado pelo Poder Executivo e confirmado pelo Poder Legislativo. E está na lei. E a tendência é que permaneça no texto da lei ao longo dos vários anos. Então, os resultados acontecem. Em 2014, houve a edição do Decreto da Política Nacional de Participação Social, sim, está vigente. Esse decreto, além de listar o conjunto dos espaços de participação social que foram reconhecidos naquele momento, ele também traz algumas regras sobre conceituação e requisitos mínimos de qualidade para cada um desses espaços. Define, então, até onde eu sei, pela primeira vez nos atos normativos, o que é sociedade civil, define o que é uma consulta pública, o que é um ambiente virtual de participação social, e, no caso desse último, especificamente no artigo 18, estabelece alguns requisitos mínimos de qualidade para que ambientes virtuais sejam criados. E aí, já passando para a nossa segunda etapa, para fazer essas análises, eu vou pegar emprestado alguns conceitos aqui teóricos, especificamente esse daqui de
que é muito utilizado pelos autores da área de relações internacionais, de maneira bem direta, esse quadro sobre a relação entre grau de institucionalização e grau de durabilidade e resiliência das iniciativas. Esse é o quadro original, mas bem aqui no espírito do Lab Hacker, vamos dar uma hackeada nele para produzir essa minha versão do comparativo de institucionalização e durabilidade. Esse gráfico, ele tenta representar, por meio da análise dessas duas variáveis, 4 possíveis modelos ou 4 possíveis quadrantes de combinação entre institucionalização, que eu estou chamando grau de conformidade entre normas e comportamentos, ou quanto o comportamento das pessoas é aderente às normas, e, na vertical, a durabilidade, ou seja, o quanto essas regras, essas normas, conseguem resistir ao tempo, resistir às mudanças de cenário, resistir às mudanças de contexto. Então, começando aqui do canto superior direito e seguindo no sentido horário, o cenário mais rígido é o cenário das instituições sólidas, consolidadas, incorporadas, em que nós temos uma alta institucionalização, com alta durabilidade, e onde as pessoas seguem, orientam seu comportamento conforme essas regras. Descendo, temos o cenário aqui das instituições frágeis, quebradiças ou temporárias, em que elas efetivamente modelam comportamentos, mas elas têm uma duração muito rápida, efêmera, curta, valem apenas para a questão do momento. Pulando para o quadro mais à esquerda, a gente tem um cenário mais anárquico, em que as instituições elas não modelam comportamentos e elas também não têm durabilidade, e as pessoas não se importam com isso, porque elas também não adotam a institucionalização como um parâmetro de conduta. E subindo um pouquinho, o quadro que os autores chamam, o termo não é meu, de hipocrisia organizada, em que nós temos um quadro robusto, grande, de instituições e de regras, que duram ao longo do tempo, que permanecem durante muito tempo, mas que são sistematicamente desobedecidas, em que as pessoas não se utilizam dessas instituições ou regras para modelar o seu comportamento. Agem conforme outros interesses, mas as regras permanecem. Então, nosso desafio aqui é saber, mais ou menos, em que quadrante a gente enquadra, hoje e no futuro, a situação da participação digital brasileira. À primeira vista, conforme aquilo que a gente falou, e considerando que aquele quadro normativo que a gente analisou, ele já existe há um bom tempo e permanece, essas normas elas não são revogadas, elas são acumuladas, especificadas, detalhadas, seria uma primeira aposta nossa entender que, pelo menos como meta, como objetivo, como horizonte, o Brasil está direcionado para essa linha das instituições consolidadas. E aí entram iniciativas como o Marco Civil da Internet, a Política de Participação Social, o OGP, e todo o conjunto de normas técnicas sobre democracia digital. Pausa gastronômica. Então, para aqueles que estão já pensando no almoço, eu queria compartilhar com vocês uma receita bem rápida, bem fácil de fazer. Qualquer pessoa que tenha um fogão em casa consegue, que é a ideia da cebola na manteiga, e que significa uma cebola grande, inteira, não cortada, muita, mas muita manteiga, aquece a manteiga, coloca a cebola dentro também e cozinha toda essa mistura em fogo brando, lentamente, fogo baixo, até dourar. Pronta essa mistura, você consegue alimentar e servir toda a população da Terra. Ok? Momento cultural, gravaram, viram como é bem simples? Vamos ver agora cada um desses ingredientes com um pouquinho mais de detalhe. A nossa cebola inteira. Quando a gente trata de participação, e no caso específico da participação digital, a gente, em geral, se refere às iniciativas de participação. Então, os grupos que se reúnem para desenvolver conselhos, os grupos que se reúnem para promover uma consulta pública, as pessoas que promovem uma conferência. E, em geral, esses grupos que a gente apresenta como participativos, eles são analisados por si, per si. Como um grupo, como aquilo que ele se propõe a fazer, seus objetivos e suas metas. O desafio que eu estou apresentando aqui para vocês é entender o papel desses grupos que fazem a participação acontecer dentro de uma organização, dentro do contexto da organização em que eles se inserem, principalmente nas atividades fins daquela organização no qual eles estão inseridos. Então, se eu, como há algum tempo eu estava, sou um gestor de participação social, é importante saber não apenas se eu estou mobilizando, se as pessoas estão participando, se a participação é boa, inovadora, eficiente, mas se aquilo dali está dialogando com as outras atividades, os outros processos políticos e decisórios que acontecem na minha organização.
E o que eu queria trazer aqui para vocês como um palpite é que, na imensa maioria dos casos, esses processos participativos ocorrem de forma encapsulada. Os grupos que promovem a participação acabam se tornando grupos de vanguarda dentro de uma organização que não necessariamente acompanha aquela trajetória. E esse encapsulamento significa que um núcleo central de participação, como uma equipe formada, fechada, promove toda aquela mobilização, aquela transformação, mas que enfrenta, no momento em que isso tenta se expandir para os demais círculos da organização, um conjunto de restrições de natureza organizacionais, orçamentárias, jurídicas, políticas ou até mesmo cognitivas. Na medida em que esse grupo e essa cultura participativa tenta se expandir, descobre que existe fora dele esse conjunto de restrições que não apenas está fora, mas está em volta como anéis de uma cebola. Significa que, ao tentar romper cada um desses anéis para alcançar o ambiente externo e influenciar nesses processos decisórios, descobrem que os desafios e as dificuldades acabam superando as oportunidades e as vantagens. E é por isso que, em geral, quem quer participar de uma atividade participativa como essa tem que escavar por cada uma dessas camadas até conseguir chegar a esse núcleo onde acontece a participação social. Do ponto de vista da cebola, a gente só consegue ver essa distribuição de restrições se a gente efetivamente cortar ao meio para ter uma noção do que acontece. Da mesma forma nas organizações. E assim como a cebola, nem todo mundo consegue fazer esse corte sem derramar uma lágrima. O segundo ingrediente é a manteiga derretida. Então, a nossa manteiga, que aqui está representando a cultura política antiaderente do Brasil, a cultura política de tolerância, a cultura política de permissividade com determinadas práticas, tem uma função, assim como a manteiga, extremamente antiaderente e de redução de atrito. Antiaderente porque ela significa que os tomadores de decisão, os gestores, as grandes autoridades, não precisam aderir às normas e às instituições que os, em tese, deveriam restringir. Significa que nem mesmo as pessoas que editaram aquelas normas se sentem obrigados a respeitá-las. E a questão da redução de atrito. Em geral, quando um indivíduo, um sujeito, descumpre uma norma, pela lógica, a gente imaginaria que se instauraria um conflito e um dos dois teria que ceder. Em geral, o indivíduo cede a norma e, portanto, precisaria conformar o seu comportamento ou receber uma sanção. Mas, nesse caso aqui, o que a gente percebe é que a norma aponta para uma direção, os comportamentos apontam para outra e está tudo bem. E essas duas situações convivem e convivem bem, coexistem, porque existe esse elemento de intermediação, de redução de atrito, que faz com que o comportamento não seja visto como agressivo em relação à norma e que a norma também não seja vista como vinculante, como obrigatória para aquele comportamento em si. Então, existe um conjunto de construtos culturais que fazem com que essa, em tese, desobediência da norma seja tolerada, seja vista como normal, seja aceita e seja considerada como parte do jogo. Assim como a manteiga, esse elemento cultural da permissividade e da tolerância, ele facilita o deslizamento. E quando eu estou falando aqui de deslizamento, eu faço uma ressalva bem específica para a gente tratar do deslizamento semântico, segundo a linha de uma linguística mais estruturalista, podemos usar aqui Piaget ou qualquer outro filósofo da análise do discurso, para mostrar que, quando uma determinada regra ou uma instituição prescreve um comportamento específico, é bastante comum, em ambientes amanteigados, que esse comportamento que é determinado para uma certa direção seja, ao longo do tempo, culturalmente reinterpretado e que aquele sentido original, que era mais rigoroso, que era mais direto, que era mais preciso, seja suavizado ao longo do tempo. Há, portanto, o que esses autores chamam de um deslizamento semântico, e a norma que foi criada ou que foi conquistada para realizar determinado direito ou determinada prerrogativa, seja ao longo do tempo transformada em algo menos intenso e menos obrigatório do que isso. E, puxando a brasa para a sardinha da participação, todos esses deslizamentos de sentido, eles não ocorrem de maneira aleatória. Eles podem também convergir para alguns modelos de sentido. Um deles é o que a professora Evelina Dagnino avisa, alerta, que aconteceu na década de 90, de maneira muito atual, vale também para os nossos tempos, de uma confluência perversa entre os sentidos de participação.
aquelas regras que a sociedade batalhou para que fossem criadas, com o sentido de participação, de abertura, democracia e inclusão, são reinterpretadas pelos destinatários dessa norma como sendo outra coisa, como sendo participação de alguns, como sendo participação para determinada finalidade, ou como não sendo participação de maneira geral, e essa nova reinterpretação acaba por prevalecer. Então, confluem sob o mesmo signo, confluem sob a mesma palavra, concepções completamente diferentes de democracia. E tudo isso é a nossa manteiga que permite. Bom, então, dentro dessa linha, se a gente entende que as nossas instituições existem, mas estão encapsuladas, e que existe também uma certa durabilidade dessas relações sociais, mas que elas não estão necessariamente orientadas por essas instituições, ou seja, que elas não obedecem necessariamente àquilo que estava previsto, a gente percebe que, na democracia, na participação e na participação digital, há um hábito de desobediência rotineira das normas e das instituições. E se há uma desobediência rotineira, não dá para a gente falar mais que o nosso horizonte está naquele quadrante, a gente desloca, então, a situação para aquele quadrante anterior da hipocrisia organizada. Isso daqui fecha a nossa segunda parte. Então, na minha análise, no meu palpite que eu ofereço aqui para vocês, para a crítica, é de que o Brasil está posicionado hoje, em termos de participação como um todo, no âmbito de hipocrisia organizada, segundo o conceito desses autores. E qual é a nossa tendência, então, para o futuro? A rigor, se a gente tem as instituições, se a gente tem as regras e elas perduram no tempo, voltando aqui para o quadro anterior. Então, se as normas existem, perduram no tempo. E perduram no tempo, mas são desobedecidas, são preservadas como uma joia de coroa, como algo simbólico, como algo para inglês ver. E as pessoas orientam suas condutas por outros fatores, por outros interesses, em tese, essa é uma estrutura estável. Ela poderia se prolongar no tempo de maneira indefinida, indeterminada. Poderíamos continuar sendo um país que acumula normas que não serão cumpridas. Mas por que é que eu vou propor para vocês que a gente está num momento de mudança? Justamente por esse elemento da receita que eu ainda não falei. Não basta cebola e não basta manteiga. A gente precisa aquecer em fogo baixo. E a questão é, até quando nós aquecemos essa mistura em fogo baixo e até quando nós erramos a mão e fizemos essa mistura queimar? E, para isso, eu vou ter que trazer para vocês um outro conceito também, que é a ideia de que crise não é a mesma coisa em relação à retórica da crise. Quando eu estou falando de retórica da crise, eu não me importo com qual é a situação material que está alimentando aquela ideia de crise. Essa lógica, esse raciocínio que eu vou trazer para vocês, que eu estou trazendo para vocês agora, vale para a crise econômica, vale para a crise financeira, vale para a crise política, crise tributária, crise federativa, crise de valores, crise de meia-idade, crise conjugal, crise do meu time que ainda está na segunda divisão, não importa qual é a crise. A ideia de retórica da crise mostra que todo esse discurso tem as mesmas características e gera o mesmo efeito. É um discurso que se vale da supersimplificação, da superficialidade da argumentação, é um discurso que silencia a heterogeneidade dos atores e dos interesses envolvidos, e é um discurso que impele as pessoas à ação ao aumentar os custos da inércia. Aquele que permanece inerte num contexto de suposta crise é punido, é mal visto, tem custos que impelem a ação. E uma ação de maneira acrítica, uma ação de maneira urgente, e uma ação numa perspectiva imediatista. Nesse texto, especificamente, os autores trataram dos discursos presidenciais norte-americanos e da crise sobre a instalação dos mísseis em Cuba na década de 60. E uma das conclusões que eles trazem, que é essa que eu repito para vocês, é que crise política raramente é uma situação encontrada. Em geral, é algo criado. E criado por meio do discurso, como eu estou dizendo aqui para vocês. Em contextos de crise, dessa mobilização, desses elevados custos de inércia e de um chamado forte à mobilização, à transformação, alguns atores sociais têm mais habilidade, têm mais competência. Isso exige competência específica para navegar nesse ambiente de crise. Então, alguns que têm essas habilidades, têm essas competências, conseguem tirar vantagem de um contexto de crise. Conseguem aumentar a sua vantagem relativa, aumentar a sua posição relativa em relação aos outros autores,
outros atores sociais. E é por isso que a gente vê situações de crise, todas usando o mesmo discurso, a mesma retórica de crise, e, em geral, com resultados bem parecidos. Não precisa ir muito longe. Temos vários exemplos, e eu tenho certeza que vocês vão lembrar de muitos mais exemplos do que o patinho, do que o Brexit, ou do exemplo mais recente que nós temos dessa semana, de como discursos de crise provocam mudanças em contextos políticos, e que não necessariamente existe uma teoria, uma filosofia ou uma grande argumentação por trás dessa mudança. A ideia da retórica da crise. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês dentro desse contexto brasileiro é que aquela situação de hipocrisia organizada poderia prevalecer durante um tempo indeterminado, não fosse o fato de que no Brasil, de alguns anos para cá, foi utilizada sem a menor parcimônia a estratégia da retórica da crise. O discurso da crise foi utilizado, e, como eu disse, é um discurso que impele as pessoas à ação, à transformação, aumenta os custos comparativos de permanecer inerte, e, portanto, é um discurso altamente incompatível com instituições duradouras. Ele não estimula a durabilidade das instituições. Significa, portanto, que a nossa posição, que era naquele ponto mais alto do gráfico, não pode mais permanecer ali. Não dá mais para permanecer naquela posição enquanto a gente acreditar que temos que fazer alguma coisa, temos que transformar, não importa o quê, temos que mudar, não importa o quê, porque para permanecer naquele quadrante do gráfico, precisaria haver, pelo menos, uma durabilidade das instituições e das regras. Então, se aquilo dali vai mudar, se o discurso da crise, se a retórica da crise inflamou a nossa receita, a pergunta que fica para a gente saber, então, qual é o nosso cenário de futuro é, diante desse superaquecimento, quem queima primeiro, a manteiga ou a cebola? E como eu não sou um cozinheiro, eu não tenho essa resposta, e também não fiz esse experimento prático em casa, minha esposa agradece. Então, vamos trabalhar com hipóteses. Primeiro cenário, a cebola queimou primeiro e deixou a gente apenas com a manteiga na panela. Um grande caldo, uma grande mistura fluida, algo que a gente não sabe direito o que fazer, mas está lá na panela, não pode jogar na pia, porque isso não é ambientalmente correto. Então, estamos com a grande quantidade de manteiga derretida na panela e a gente não sabe o que fazer com ela. Em termos do nosso gráfico ali, isso significa um cenário de baixa institucionalidade, as normas não influenciam o comportamento das pessoas, e também um cenário de baixa durabilidade. Essas normas, se é que existem, elas não têm uma duração longa, são normas efêmeras, são acordos efêmeros, instituições efêmeras. De um ponto de vista mais prático, isso estimula práticas de autogestão, estimula que as pessoas resolvam seus próprios problemas, estimula a iniciativa própria, o voluntarismo, estimula também que conflitos sejam ignorados. Conflitos vão existir, mas não vai haver instituições para fazer a mediação ou composição daqueles conflitos, cada um vai ter que resolver por conta própria, fazer justiça com as próprias mãos, se virar, cada um por si. Então, a tendência é que os conflitos sejam simplesmente evitados, dados os custos que eles representam. Do ponto de vista do nosso gráfico, isso significa que há uma passagem do quadrante da hipocrisia organizada para o quadrante da anarquia, estimulando que cada pessoa resolva os seus problemas da maneira que é possível. Cada organização resolva os seus problemas da maneira que é possível. E já que esse deslocamento se deu pela efemeridade, significa que essas soluções não têm a prerrogativa, ou não têm a pretensão de serem soluções duradouras, mas aquilo que é possível fazer naquele momento, naquele espaço. Bom, existe um outro cenário, então. E o que é que acontece se a manteiga queimar primeiro, mas a gente conseguiu salvar a cebola? E a cebola ficou lá, tostada, crocante, daquela que quebra na boca, e eu não estou fazendo aqui propaganda do Outback, mas um tipo de cebola que está mais seca, mais ressecada do que ela estaria se fosse naquela mistura que a gente fez. Este, politicamente falando, é o ambiente da alta institucionalidade, significa que as normas existem, a cebola, representando aqui as nossas instituições, ela está despedaçada, mas ela está lá, ela influencia, e com muita efetividade, o comportamento das pessoas, as pessoas consultam essas normas, as pessoas reagem a essas normas, o comportamento delas é influenciado, mas são instituições efêmeras. Ou seja, aquilo que é
suficiente para resolver aquele problema de curto prazo, para resolver o meu imediato, o meu dia a dia. Esse é o cenário ideal das grandes negociações. Este é o cenário das grandes pactuações. Este é o mundo dos contratos, em que as pessoas vão procurar umas às outras, e as organizações vão procurar umas às outras, para resolver os seus problemas, individualmente falando, naquele momento específico. Encerrado o prazo daquele acordo, ele não vale mais. Mudando as pessoas que fizeram aquele acordo, ele também não vale mais. Mudando o cenário que deu origem àquele acordo, ele também não vale mais. Então, não se apegue àquela solução que você conseguiu pactuar. Conseguiu pactuar, muito bom, é vinculante, obriga as partes, dá bons resultados, mas uma vez encerrada essa pactuação, uma vez encerrada essa parceria, é preciso repactuar e buscar rediscutir de novo, do zero, todos os termos daquela negociação. Então, é um mundo em que os conflitos são resolvidos, sim, mas de maneira individualizada. Aqueles que têm poder de barganha conseguem impor os seus termos sobre aqueles que têm menos. Aqueles que não têm nenhum poder de barganha, só resta a adesão a acordos e pactuações previamente determinadas. Do ponto de vista do nosso gráfico, isso significa, então, que a gente diminui a durabilidade dessas instituições, mas tem ganhos em termos de vinculação, de aderência. Então, a gente pula de forma diagonal do quadrante da hipocrisia organizada para o quadrante das normas frágeis, quebradiças, crocantes. Significa que elas existem, estão lá, mas uma vez elas terem cumprido a sua função, elas não têm mais a necessidade de permanecer. O que, bom, a gente vai analisar então esses quadrantes, mas eu só queria trazer para vocês uma outra observação. Se essas minhas hipóteses, esses meus palpites fazem algum sentido, então é preciso que a gente reconheça que, já hoje, como os colegas aqui já disseram, o futuro já está dado, ele só não está difundido, repetindo aqui, hackeando a fala deles. É preciso perceber que, já hoje, a gente vê sinais tanto de uma quanto de outra situação. A gente vê, como no caso aqui das ocupações de escola, iniciativas voluntárias da sociedade que não se preocupam se são vinculantes ou não, se tem institucionalidade ou não, que não se preocupam se vão ter durabilidade ou não, mas que são feitas assim mesmo. Iniciativas mais ligadas a uma ideia anárquica de sociedade. E, ao mesmo tempo, também, a ideia de que grupos específicos fazem acordos, fazem pactos. São acordos que podem ter uma baixa durabilidade, podem resolver os problemas do momento, podem valer durante uma semana, não valer na semana seguinte, mas que, enquanto estão valendo, produzem efeitos, produzem resultados e são acordos que vinculam os seus participantes. Se isso é verdade, então, se é possível a gente observar na realidade hoje sinais de um ou de outro quadrante, então a representação mais correta para a gente talvez seja essa daqui, que a gente, hoje, em termos de participação e de democracia, está migrando para os dois quadrantes ao mesmo tempo, não são excludentes. A gente vê determinados grupos agindo de uma forma e determinados grupos agindo de outra, mas a migração, a mudança, a transformação seria visível. Um ponto que eu queria reforçar aqui nesse desenho é que cada um desses quadrantes representam modelos de combinação entre durabilidade e institucionalidade. Nenhum deles é melhor do que o outro. Nenhum significa uma posição ideal. Nenhum deles representa uma posição ideal. Todos têm vantagens e desvantagens. Dentro desses dois cenários aqui que eu apresento para o futuro, só para usar como exemplo, no cenário anárquico, é verdade que a gente tem uma dificuldade de consolidar, de solidificar as soluções que são adotadas de maneira mais anárquica. É difícil construir instituições no cenário anárquico, é difícil que elas tenham durabilidade no tempo, é difícil convencer as pessoas a adotarem uma solução que é sua, não é delas, então é difícil ter essa difusão. Mas, por outro lado, tem vantagens e oportunidades aqui também que podem ser bem exploradas. Por exemplo, este é o cenário ideal para a criatividade. Este é o cenário ideal para quem trabalha com inovação. Este é o cenário mais propício a quem quer experimentar, a quem quer propor coisas novas, porque as restrições que as instituições de alta durabilidade impunham, aqui estão mais esfaceladas. As restrições que teriam por conta de aceitação, necessidade de consenso, de convencimento, aqui importam pouco. Então, é o espaço artístico, estético, criativo, por excelência. No outro quadrante, o das instituições quebradiças, o fato de que cada solução precisa ser negociada e pactuada com os atores
pode parecer difícil, pode trazer custos de negociação. O fato dessas soluções também não terem uma duração mais longa no tempo dificulta ou, às vezes, até impede planejamento de longo prazo. É difícil a gente falar de instituições se a gente está revisando esses acordos, essas pactuações ano a ano, mandato a mandato, mês a mês. Então, construir visão de longo prazo ou planejamento de longo prazo nesse cenário aqui é extremamente difícil, se não impossível. E fora os custos de negociação que excluem boa parte das pessoas. Então, é um cenário que não é muito favorável à inclusão ou à universalização de serviços e de direitos. Por outro lado, é o cenário perfeito, ideal, para quem tem habilidades e competências de negociação. É o cenário da parceria, é o cenário da cooperação, é o ambiente mais propício para a colaboração, a cooperação, inclusive interinstitucional. As instituições que conseguirem, nesse cenário aqui, arranjar bons parceiros, formar redes de relacionamento, ter uma boa imagem e manter essa boa imagem, vão conseguir prevalecer e vão ter ganhos de escala, ganhos de networking. Então, esse é o cenário que os autores originais colocam, por exemplo, como cenário neoliberal. É o cenário da prevalência da autonomia da vontade, da negociação, da escolha racional. Aqueles que conseguem transitar bem com essas habilidades, essas competências, tendem também a se dar bem nesse cenário. Bom, eu não tenho provas de que esse futuro vai acontecer, mas eu tenho uma forte convicção. E é essa convicção que eu gostaria de compartilhar para vocês, mostrando que tudo indica para o suspeito de sempre. A participação digital, ela existe, continua. Eu defendo que ela vai ter uma cara diferente, então, conforme aqueles dois cenários, mas ela está dada, e a boa notícia é que a gente ainda vai continuar ouvindo falar de participação digital durante muito tempo, seja num viés mais anárquico, seja num viés mais negociado, mas ainda assim. E aí fica a pergunta, então, diante disso, já que a nossa ideia original de que uma instituição consolidada de longo prazo sobre governo eletrônico, sobre participação digital, atualmente parece fora de cogitação, parece utópico demais, é o momento da gente entrar em desespero? Todo aquele acúmulo que foi construído desde a década de 90 ou até antes foi realmente jogado no lixo? Dá para a gente abrir mão de toda essa evolução acumulativa das normas e das instituições de governo eletrônico? Ou seja, o mundo que a gente conhecia já acabou? Então, perguntando, já acabou? Será que já acabou? E a resposta que eu tenho para dar para vocês, e concluindo aqui a minha apresentação, é que não, não acabou. É preciso a gente lembrar que o futuro não está dado, existem muitas coisas que dependem da nossa atuação, e que o destino de toda cebola não é ir para a manteiga, é brotar. E com toda a humildade, serenidade, calma de quem se entende como semente, é muito importante que, apesar de todas as restrições, não interessa quantas camadas sejam, nós tenhamos ainda a coragem de brotar. Brotemos nós, essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigado.